Nunca imaginei que um simples caminho alternativo fosse mudar o meu dia, e talvez a vida de alguém. Eu estava dirigindo por São Paulo, tentando escapar do trânsito caótico, quando resolvi pegar uma rua menos movimentada. Nada demais, apenas uma decisão automática. Foi então que vi um homem na calçada, segurando um pedaço de papelão rabiscado com um pedido de ajuda. Até aí, nada em comum na cidade. Mas, por alguma razão, algo naquele rosto me chamou a atenção. Eu reduzi a velocidade, olhei de novo e senti um baque no peito. Era ele. O cara que já dividiu o campo comigo quando éramos garotos. Matheus. Demorei alguns segundos para processar. O mesmo Matheus que, anos atrás, era uma das maiores promessas do futebol, agora estava ali, jogado na rua, de cabeça baixa e roupas sujas. Estacionei o carro mais à frente e voltei a pé. Meu coração batia rápido, e uma parte de mim temia que fosse apenas alguém parecido, mas, quando cheguei perto, tive certeza. O olhar era o mesmo, só que agora carregava um peso que eu não conseguia entender. Chamei pelo nome dele. Ele demorou para reagir, como se tivesse vergonha de me olhar nos olhos. Quando finalmente ergueu a cabeça, vi um misto de surpresa e constrangimento. Matheus tentou sorrir, mas era um sorriso quebrado. Ele murmurou meu nome e desviou o olhar, claramente desconfortável. Perguntei o que tinha acontecido, como ele tinha chegado naquela situação. Por um instante, achei que ele fosse se fechar e me mandar embora. Mas então ele soltou um suspiro longo e cansado e começou a contar. A história dele me atingiu como um soco. Uma lesão no joelho tinha acabado com a carreira dele antes mesmo de começar de verdade. Sem clube, sem dinheiro, ele confiou no agente que o representava, um cara chamado Marcos Garcia. Só que, em vez de ajudar, o tal Marcos roubou tudo que ele tinha e sumiu. Matheus não tinha para onde ir, tentou alguns bicos, mas nada durava. Perdeu a casa, perdeu contato com a família, perdeu tudo. A humilhação era tanta que ele nunca teve coragem de pedir ajuda. Ninguém quer ouvir um ex-jogador fracassado pedindo esmola, ele disse, com a voz falhando. Aquilo me deu um nó na garganta. Eu conhecia aquele cara. Sabia o quanto ele era talentoso, o quanto sonhava com o futebol. E ali estava ele, sentado no meio-fio, como se não tivesse mais saída. Eu sabia que não podia simplesmente dar uns trocados e seguir meu caminho. Eu precisava fazer algo. Naquele momento, decidi que não ia deixar Matheus naquela situação. Eu o convidei para entrar no carro. Ele hesitou, mas, depois de um tempo, aceitou. Fomos para minha casa. No caminho, fiquei pensando em como algo tão cruel poderia ter acontecido com ele. A gente cresce ouvindo que, se você for bom o suficiente, vai chegar lá. Mas a verdade é que nem sempre talento é o bastante. Às vezes, as pessoas erradas cruzam seu caminho, e uma única decisão pode destruir tudo. E o pior de tudo é que Matheus não era o único. Quando chegamos em casa, levei Matheus para um dos quartos de hóspedes. Dei a ele algumas roupas limpas e deixei que tomasse um banho tranquilo, sem pressa. Enquanto isso, fui até a cozinha preparar algo para ele comer. Eu já tinha visto muitas histórias de jogadores que perderam tudo, mas nunca imaginei que um amigo de infância meu passaria por isso. O pensamento me deixava inquieto. Quando ele voltou para a sala, com roupas limpas e cabelo ainda molhado, parecia uma pessoa diferente. Mas o olhar continuava carregado, como se ele ainda estivesse esperando alguém dizer que aquilo era um favor temporário, que logo voltaria para a calçada. Sentei ao lado dele e disse que queria ajudar de verdade. Ele respirou fundo e, dessa vez, falou com mais calma. Contou mais detalhes sobre o golpe que tinha sofrido. Como Marcos Garcia se aproximou dele depois da lesão, prometendo contatos, contratos e até tratamento especializado. Como ele assinou papéis sem entender direito, confiando em um cara que dizia ser seu amigo. No fim, perdeu tudo o que restava. Cada palavra dele só aumentava a raiva dentro de mim. E foi aí que ele disse algo que fez meu estômago revirar. Marcos Garcia ainda estava solto, e, pior, continuava no meio do futebol, enganando outros garotos. Aquilo acendeu um alerta na minha cabeça. Eu já tinha ouvido falar de empresários que faziam esse tipo de coisa, mas nunca tinha tido contato direto com uma vítima. E agora, um cara que cresceu comigo, que dividiu o campo e os mesmos sonhos, estava ali, contando tudo como se fosse um roteiro de filme, só que era a realidade dele. Eu sabia que não podia deixar isso passar. Peguei meu celular e comecei a procurar informações sobre Marcos Garcia. Não demorou muito para encontrar algumas matérias antigas mencionando o nome dele, sempre envolvido em negócios obscuros, mas nunca preso ou formalmente acusado. Era sempre assim, esses caras sabiam como escapar. Enquanto eu lia, Matheus ficou em silêncio, olhando para o prato de comida, mas sem tocar nele.
Se ele ainda está por aí, vai fazer com outros o que fez comigo, ele disse, quase num sussurro. Eu vi ali uma mistura de tristeza e raiva. Ele não queria só justiça, ele queria impedir que outros passassem pelo mesmo inferno. Mas eu percebia que, ao mesmo tempo, ele não acreditava que fosse possível. Depois de tanto tempo sendo ignorado e enganado, ele não via saída. E isso me incomodou mais do que tudo. Eu queria provar para ele que a gente podia, sim, mudar aquela situação. Decidi que precisava ir mais fundo. Liguei para um contato meu, um jornalista esportivo de confiança, e perguntei se ele sabia algo sobre Marcos Garcia. A resposta foi imediata: esse cara tem um rastro de vítimas, mas ninguém nunca conseguiu provar nada contra ele. Isso só me deu mais vontade de agir. Eu sabia que se a gente conseguisse juntar provas, expor esse cara publicamente, talvez ele finalmente pagasse pelo que fez. Quando contei para Mateus que queria ir atrás disso, ele hesitou. E se não derem nada? E se ele simplesmente sumir de novo? Ele perguntou, a voz carregada de frustração. Entendi o medo dele. Ele já tinha perdido tudo e provavelmente não queria se iludir com a ideia de justiça. Mas eu não estava disposto a deixar Marcos sair impune. Disse para Mateus que, se ele quisesse, a gente ia até o fim juntos. Ele ficou calado por um momento, como se processasse tudo. Depois, respirou fundo e balançou a cabeça. Tá bom? Mas por onde a gente começa? Esse foi o primeiro sinal de que ele ainda tinha alguma esperança, mesmo que fosse pequena. E eu me agarrei a isso. Passei as horas seguintes ajudando Mateus a lembrar de qualquer detalhe que pudesse servir como prova. Vasculhamos e-mails antigos, mensagens, qualquer coisa que pudesse conectar Marcos Garcia às fraudes. Foi um processo cansativo, mas a cada nova informação que encontrávamos, parecia que um pedaço do quebra-cabeça se encaixava. Descobrimos até o contato de outros jogadores que tinham sido enganados por ele, mas que nunca tiveram coragem de falar. Aos poucos, a história começava a tomar forma, e, com isso, a possibilidade real de finalmente derrubar aquele cara. No meio da madrugada, depois de horas revirando arquivos e trocando mensagens com alguns ex-jogadores, conseguimos reunir provas suficientes para, pelo menos, levantar suspeitas concretas contra Marcos Garcia. Alguns dos contatos de Mateus ainda guardavam contratos fraudulentos, mensagens onde ele prometia grandes negócios e até comprovantes de transferências suspeitas. Eu sabia que, com aquilo em mãos, a gente podia fazer barulho. Mas ainda faltava o mais importante: tornar essa história pública. O que Marcos fez com Mateus e com tantos outros jogadores não podia ficar escondido. Na manhã seguinte, marquei um encontro com meu amigo jornalista. Ele ficou chocado com tudo o que mostramos. Isso aqui dá uma matéria grande, Neymar. Mas você sabe que se publicarmos isso, o cara pode reagir, né? Eu sabia. Marcos Garcia não era só um empresário qualquer, ele tinha contatos no meio do futebol e, pelo visto, em outras áreas também. Mas isso não me fez recuar. Eu disse ao jornalista que queria que a história fosse contada da forma mais direta e verdadeira possível, com tudo o que tínhamos de provas. Ele concordou, mas sugeriu algo ainda mais impactante: uma coletiva de imprensa. No início, Mateus ficou tenso com a ideia. Ele nunca gostou dos holofotes, muito menos para expor a pior fase da vida dele. Mas eu expliquei que, se ele contasse a própria história, ninguém poderia distorcer os fatos. Ele relutou por um momento, mas então disse algo que me fez ter certeza de que ele estava pronto. Se isso impedir que mais alguém passe pelo que eu passei, então eu falo. Aquilo era tudo o que eu precisava ouvir. Ele não estava mais só buscando justiça para si mesmo. Ele queria mudar a história de outros garotos que poderiam cair na mesma armadilha. Organizamos tudo rapidamente. Meu time de assessores ajudou a garantir que a coletiva acontecesse com segurança, e Mateus passou a noite ensaiando o que ia dizer. No dia seguinte, a sala estava lotada. Jornalistas de várias emissoras, sites esportivos e até ex-jogadores estavam presentes. Quando Mateus pegou o microfone, eu vi a mão dele tremer um pouco, mas sua voz saiu firme. Ele contou desde o início: a lesão, o momento de vulnerabilidade, as promessas vazias e o golpe que o deixou sem nada. A cada detalhe que ele expunha, os repórteres anotavam freneticamente. Quando terminamos de apresentar as provas, o clima na sala mudou. Todos ali sabiam que aquilo era grande. Não demorou para a notícia se espalhar. Em poucas horas, Marcos Garcia já estava na mira da polícia, e outras vítimas começaram a aparecer. Mateus recebeu mensagens de jogadores que passaram pelo mesmo e que nunca tiveram coragem de falar. A repercussão foi tão forte que alguns patrocinadores do empresário começaram a se afastar dele. Finalmente, ele estava sendo exposto pelo que realmente era. E mais importante,
Mateus, depois de tanto tempo sendo silenciado, estava sendo ouvido. A virada que Mateus tanto precisava estava acontecendo diante dos nossos olhos. Nos dias seguintes, o caso tomou proporções ainda maiores. Programas esportivos discutiam o golpe de Marcos Garcia, e especialistas jurídicos falavam sobre a possibilidade de prisão. A polícia abriu uma investigação oficial e, para nossa surpresa, descobriram que ele já estava envolvido em outros esquemas de fraude. A pressão pública foi tão grande que Marcos não conseguiu se esconder por muito tempo. Poucos dias depois, um mandado de prisão foi emitido contra ele. Eu nunca vi Mateus tão aliviado. Não era só o fato de ver o homem que destruiu sua vida finalmente sendo responsabilizado. Era mais do que isso. Ele se sentia digno de novo. Quando ele olhou para mim depois da coletiva e disse, "Obrigado por não ter desistido de mim", eu entendi que aquilo era sobre mais do que justiça. Era sobre resgatar alguém que havia sido esquecido pelo mundo. E eu estava feliz por ter feito parte disso. Mas eu sabia que ainda havia um passo importante: garantir que Mateus tivesse um futuro. Foi aí que tive a ideia de levá-lo para conhecer meu instituto esportivo. No começo, ele achou que era só uma visita, mas quando entramos na sala de treinadores, entreguei para ele um envelope. Dentro, havia uma proposta oficial para que ele se tornasse parte da equipe, ajudando a treinar jovens jogadores. Ele ficou sem palavras. Eu? Treinador? Ele riu, como se a ideia fosse absurda. Mas eu falei sério, ninguém melhor que você para ensinar esses moleques sobre superação. Ele hesitou por um segundo, mas depois, vi algo nos olhos dele que não via há muito tempo: esperança. No dia seguinte, Mateus apareceu no instituto mais cedo do que todo mundo. Ele vestiu a camisa do time, pegou o apito e começou a orientar os garotos. Quando o vi correndo pelo campo, animado, corrigindo os movimentos dos jovens atletas, eu soube que ele estava onde deveria estar. Ele não apenas encontrou um emprego. Ele encontrou um propósito. A jornada de Mateus me ensinou algo que eu nunca vou esquecer. Às vezes, tudo que alguém precisa é de uma chance. Uma mão estendida na hora certa pode ser a diferença entre afundar ou recomeçar. Eu não sei o que teria acontecido se eu não tivesse pegado aquele caminho naquela noite. Mas sei que, hoje, Mateus não é mais um homem quebrado. Ele é um treinador, um exemplo, e, acima de tudo, meu amigo de infância que finalmente recuperou o que sempre foi dele: a dignidade.